Você sabia que, segundo o Papa Pio IX, não há salvação para aqueles que não acreditarem no dogma que afirma que a Virgem Maria foi imaculada em sua concepção? A concepção imaculada de Maria seria uma doutrina de homens. Muito bem. Você sabia que, segundo o Papa Pio IX, não há salvação para aqueles que não acreditarem no dogma que afirma que a Virgem Maria foi imaculada em sua concepção? A palavra imaculada significa sem pecado. A maior parte das pessoas que frequenta a Igreja Católica Romana não tem noção de que a doutrina que afirma que Maria nasceu sem pecado, por ser a Mãe de Deus, é uma doutrina relativamente nova. Na verdade, esta doutrina foi aceita pela primeira vez na Igreja em 1854. Essa doutrina foi criada pelo Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. A ideia é que Maria, Mãe de Jesus, foi concebida sem pecado original. Esta doutrina da Igreja Católica Romana, como definido pelo Papa Pio IX, na bula Ineffabilis, diz que a Virgem Maria foi preservada imaculada, livre de toda a mancha do pecado original, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio concedido por Deus Todo-Poderoso. A estratégia do Papa, para fazer os católicos crerem no dogma da Imaculada Conceição. A história de como o Papa Pio IX levou os católicos a aceitarem o dogma de que Maria, a Mãe de Jesus, é imaculada, se trata de uma estratégia curiosa. Tudo aconteceu assim. Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX estava sentado em seu trono, uma tríplice coroa de ouro e diamantes estava em sua cabeça, seda e damasco, vestimentas vermelhas e brancas sobre seus ombros, 500 prelados com uma mitra na cabeça o cercavam, e mais de 50.000 pessoas estavam a seus pés, na incomparável Igreja de São Pedro, em Roma. Após uns poucos minutos do mais solene silêncio, um cardeal, vestido com seu paramento de cor púrpura, levantou-se de seu lugar, e solenemente caminhou em direção ao Papa, humildemente prostrando-se a seus pés, e disse: Santo Padre, dizei-nos, se podemos crer e ensinar que a Mãe de Deus, a Santa Virgem Maria, foi imaculada em sua concepção. O Supremo Pontífice respondeu: eu não sei, vamos perguntar à luz do Espírito Santo. O cardeal retirou-se, o Papa e a incontável multidão caíram de joelhos, e o coro harmonioso cantou: Veni Creator Spiritus, ou seja, vem Espírito Criador. A última nota do hino sagrado mal tinha ressoado nas abóbadas do templo, quando o mesmo cardeal deixou o seu lugar, e novamente foi em direção ao trono do pontífice, prostrou-se aos seus pés, e disse: Santo Padre, dizei-nos se a Santa Mãe de Deus, a bendita Virgem Maria, foi imaculada em sua concepção. O Papa novamente respondeu: eu não sei, perguntemos à luz do Espírito Santo. E de novo, Veni Creator Spiritus, foi cantado. Novamente os olhos da multidão seguiram os solenes passos do cardeal de vestes púrpuras pela terceira vez ao trono do suposto sucessor de São Pedro, para perguntar novamente: Santo Padre, dizei-nos, se podemos acreditar que a bendita Virgem Maria, a Mãe de Deus, foi imaculada. O Papa, como se tivesse acabado de receber uma comunicação direta de Deus, respondeu com uma voz solene: sim. Temos de crer que a bendita Virgem Maria foi imaculada em sua concepção. Não há salvação para aqueles que não acreditarem neste dogma. Disse o Papa. Muito bem, será mesmo que Maria, Mãe de Jesus, é imaculada, sem pecado. O Evangelho de São Lucas 2, do versículo 22 ao 24, nos fala que Maria foi ao templo levar Jesus para ser consagrado ao Senhor. E também foram lá para levar a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas, ou 2 pombinhos. Muito bem, você sabia por que era entregue um par de rolas no templo? Um par de rolas era levado no templo para ser sacrificado pelos pecados daqueles que o levavam. E quem levava um par de rolas era porque não tinha boas condições financeiras, era pobre, conforme o livro de Levíticos, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Destacamos aqui 2 grandes lições. Primeiro,
Maria nasceu com pecado original sim. Do contrário, ela não teria a necessidade de levar o par de rolas para o sacrifício de acordo com a lei do Senhor. Quem pensa que Maria nunca teve pecado está no mínimo enganado. A Bíblia Sagrada afirma na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. No livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, diz: Pois não há homem que não peque. Ainda, na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz o seguinte: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando vamos dar uma lida lá no Antigo Testamento, lá no Salmos 51, versículo 5, o salmista deixou claro que já nascemos com uma natureza pecaminosa. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, é inaceitável a ideia de que Maria nasceu sem pecado. Através de Adão, todos pecou, e isso inclui Maria. Observe que todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Em segundo lugar, Maria e José eram pobres. É por esse motivo que levaram um par de rolas. O Papa Pio IX, ao criar a falsa doutrina da Imaculada Conceição, certamente pensou que os cristãos nunca discordariam dessa doutrina, pelo fato de a maioria dos cristãos daquela época não terem acesso à Bíblia. Graças a Deus, que hoje temos a Bíblia em mãos, e aprendemos que o único que pisou nesta terra sem o pecado original foi o Senhor Jesus Cristo. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ainda falando de Jesus, diz a Bíblia: Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. O dogma que afirma que Maria não tem pecado, não tem apoio da Bíblia Sagrada. Vamos entender o motivo. A teoria ensina que Maria era sem pecado original, Imaculada Conceição, não tem apoio bíblico. Primeiro, a Bíblia não faz qualquer referência implícita, ou explícita, à concepção de Maria. Em segundo lugar, apesar de Maria ser descrita como uma pessoa devota, que achou graça diante de Deus, os evangelhos não mencionam o grau de graça, ou santidade com a qual a revestia. Se acreditássemos na Imaculada Concepção de Maria, automaticamente, seria excluída a obra redentora de Cristo, que veio para salvar a todos, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 10. Além disso, Maria humildemente se reuniu com aqueles que esperavam o batismo com o Espírito Santo, reconhecendo sua necessidade do revestimento de poder. Podemos comprovar esta afirmação, lá em Atos, capítulo 1, versículos 8 e 14, e o capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Contrariando a doutrina de que Maria é imaculada, a palavra de Deus declara de modo enfático, sem rodeios, dizendo: Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Maria está incluída no todos pecaram. Como resultado da desobediência de Adão e Eva, todos somos pecadores, todos herdamos a natureza pecaminosa do primeiro casal, todos fomos atingidos pelo pecado original. A Bíblia fala em todos. Todos, sem exceção. Dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos pecaram e necessitaram da graça de Deus para serem justificados.